Hoje é sábado, dia 15 de outubro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Hoje, a Igreja celebra a memória de Santa Teresa de Jesus. A grande Santa Teresa que acompanhou São João da Cruz na reforma do Carmelo. Na internet, você pode encontrar muita coisa sobre a vida de Santa Teresa. Existe uma frase que é marcante de Santa Teresa de Jesus e muitas pessoas que conhecem da sua história recordam: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus basta, a paciência tudo alcança. Hoje também celebramos o Dia dos Professores. Agradecemos e bendizemos a Deus por essas pessoas que receberam este dom, este chamado para ensinar. E pedimos as bênçãos abundantes sobre eles e elas, para que sejam valorizados nesta profissão das profissões, porque sem o professor, sem aquele que ensina, ninguém pode se formar em nenhuma outra profissão. No Evangelho de hoje veremos, mais do que nossa vida física e a segurança neste mundo, nossa decisão por Jesus implica a sorte eterna. Quem confessa Jesus nessa vida, o terá a seu favor no reino e no juízo divino. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho proposto para este sábado é de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 8 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Se você se recorda, ontem nós meditávamos o Evangelho um pouco antes, os primeiros versículos do capítulo 12. Jesus falava sobre o veneno, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Agora, no Evangelho de hoje, Jesus nos apresenta o remédio contra este veneno. O remédio é a fé em Jesus. Isto é, confessar
que nós cremos em Jesus, o Salvador da humanidade, o Filho do homem que veio a este mundo. Nós seremos aprovados no céu se confessarmos Jesus aqui na terra, se dermos testemunho dele diante dos homens. Nem sempre é simples e fácil confessar Jesus, dar testemunho. Muitas vezes somos confrontados por causa da fé, seja direta ou indiretamente, seja com ideias, com palavras ou etc. E aí nós nos sentimos incapazes de nos mostrar firmes, testemunhas de Jesus. Quem fraqueja, guarde isso. É duro, é necessário. Quem fraqueja é porque não tem suficiente confiança na ajuda prometida pelo Senhor, o Espírito Santo. Essa é a verdade. Se nos abandonarmos e confiarmos na ajuda do Espírito Santo, mas de verdade, de coração, a gente não fraqueja na fé. A gente não deixa de ser testemunha de Jesus. Se fraquejamos, é porque ainda não confiamos suficientemente nesta ajuda prometida por Jesus, no Espírito Santo que deve nos acompanhar. Então, quem recusa se deixar mover pelo Espírito Santo se torna um blasfemo. O pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, passa por aí. Um pecado que não tem perdão, porque é um fechamento, uma recusa a deixar a ação de Deus acontecer em nossa vida, o sopro de Deus, o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o homem recusar a redenção, a salvação, ficar fechado no seu pecado e rejeitar a graça de Deus. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Rejeitar a graça de Deus. Fechar-se ao amor, à bondade de Deus. Tem, através do Catecismo de São Pio X, uma descrição sobre 6 formas de pecado contra o Espírito Santo. 6 formas de pecado contra o Espírito Santo. Esse pecado que Jesus nos diz que é um pecado que não pode ser perdoado. Não que Deus não tenha poder, que Deus não queira, mas é justamente por causa dessa recusa, deste fechamento. Primeira forma de pecado contra o Espírito Santo é o desespero da salvação. É quando uma pessoa que já pecou tanto, ela entra em desespero e acha que não tem mais possibilidade de ser salva. Ela fica convencida que não tem mais solução e que o destino dela é mesmo o inferno. A segunda forma é a presunção de salvação. É um pouco contrário desse primeiro. A pessoa se reconhece tão pecadora que não acredita que ela possa ser salva. O outro é quando a pessoa se acha tão virtuosa, tão santa, que pensa que já está no céu e que não tem pecado nenhum, que ela não peca, né? E que então, ou que Deus vai sempre perdoar, mas ela se enche de orgulho de achar que já está salva, que é a melhor. Terceiro é negar a verdade conhecida. Quando a pessoa se julga dona da verdade e aí não aceita a verdade da fé, a verdade de Deus.
A pessoa acha que ela está certa e que essa certeza é absoluta e que o que a igreja ensina, o que Deus falou, o que Jesus nos mostrou através do Evangelho não tem sentido. Quarta forma de pecado contra o Espírito Santo é a inveja da graça fraterna. É justamente quando a pessoa tem inveja da graça de Deus na vida de outra pessoa. Ela se irrita com seu próximo porque Deus o abençoou e se revolta contra Deus. É o caso de Caim. Caim matou Abel por quê? Por inveja, porque Deus se agradou do sacrifício de Abel. A quinta forma é a obstinação no pecado. É quem não peca, não por fraqueza, mas por malícia mesmo. Peca porque simplesmente ama pecar, ama o pecado. E a última forma, quando o coração já está todo tomado, a impenitência final. É aquela pessoa que não aceita que está em pecado e que não se arrepende, não se confessa e rejeita Deus até a última hora. Essa é a impenitência final. Senhor, dá-nos o Teu Espírito. Envia-nos, Senhor, esta unção, este fogo abrasador, para que, cheios de fé, possamos confessá-lo diante dos homens, em todas as circunstâncias. Não permita, Senhor, que o nosso coração se feche contra o Teu amor, contra a Tua verdade, contra a salvação que nos ofereceste. Amém. E agora a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.